Estamos aqui, estávamos aqui, estamos aqui. Ok. Então, nós percebemos aqui, eles perceberam durante o estudo, que pegando essas duas grandezas e trabalhando com o produto delas, com a multiplicação, sempre tinha o mesmo valor, ó. Sempre tinha o mesmo valor. Sinal que a pressão vezes o volume nessa situação, e a pressão e o volume nessa situação, sempre são o que? Entre si iguais. Então, a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2. Com isso surge, então, uma expressão matemática, algébrica, para trabalhar com transformações do tipo isotérmicas. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Claro, e nos estudos que são feitos, a análise gráfica ela sempre se torna interessante, visto que a análise gráfica consegue descrever de uma forma melhor o comportamento das variáveis sendo empregadas no estudo. Quais são as variáveis aqui? Volume e pressão. Quem é variável dependente? O volume. Por que o volume é variável dependente? Porque está no eixo Y. O eixo Y é o eixo das variáveis dependentes. E o eixo X é o eixo das variáveis independentes. Sinal que o volume depende da pressão. O que vai acontecer aqui? Há uma certa pressão, pressão 1, eu tenho um certo volume. Aumentando essa pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Aumenta mais ainda a pressão, diminui o volume. Aumenta mais a pressão, diminui mais ainda o volume. Então, pressão e volume são grandezas o que entre si proporcionais. Ligando todos esses pontos aqui, nós vamos ter uma chamada de isoterma. O que é uma isoterma? Uma isoterma quer dizer que todos esses pontos aqui sob a curva são pontos onde o gás está numa mesma temperatura, apesar de volumes e pressões diferenciados, a cada um desses pontos o gás tem a mesma temperatura. Marca isso aí, fica ligado que isso aqui é abordagem teórica. Cai muito em exercícios teóricos. Aí, veja só o comportamento aqui da curva, é uma hipérbole equilátera, né? Segundo a lei de estudo dos gases, lei de Boyle e Mariotti, transformações que acontecem é a primeira. Aqui é só um resumo, já me empolguei, já fui para a segunda. É a primeira ainda, tá? Aqui é só um resumo, então aqui fala justamente o enunciado daquilo que é um resumo do que nós já havíamos falado, que fala o seguinte: sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. Quanto maior a pressão, menor o volume, são grandezas inversamente proporcionais, que são tratadas algebricamente por essa fórmula aqui. Beleza. Agora sim. Agora sim. Segunda lei. Lei de Gay-Lussac. Aqui o que nós vamos ter? Transformações gasosas que vão acontecer sem alteração da pressão do gás. Vamos lá. Gente, como é que surge a pressão desse gás aqui? Ó? Como é que o gás exerce pressão no sistema? De onde vem essa... Fisicamente, como é que eu posso explicar o surgimento da pressão desse gás? Estou aceitando respostas. Aumento da temperatura? Não. Tá, vai causar, mas o que é a pressão? Como é que essa pressão... As células, a massa ali fica agitada, aí começa a exercer pressão no embolo ali, no caso. Peraí. Tá quase no caminho. Como é que é? Fala de novo. A estrutura da massa ali, né? Ela fica empolvorosa, ela fica turbilhando, e daí nisso dá pressão no embolo, no caso, como se fosse ali uma injeção. Ela causaria a pressão no embolo e ele levantaria. Acho que, sei lá. Acho que é mais ou menos por aí, é claro. É assim, eu compreendo vocês que faltam os termos técnicos, né?
mas aí eu vou tentar, aí vamos ver o que a gente consegue fazer com essa explicação. Essa agitação realmente está certa, as partículas estão aqui, mas não estão estáticas, elas estão em movimento. Estão indo para cá, essa está indo para lá, essa está indo para cima. Nesse movimento, uma hora ou outra elas colidem entre elas, mas também colidem com quem? A parede. Com as paredes. E Evelyn, não só do êmbolo, toda a parede do recipiente. E nessa colisão, as partículas aplicam uma certa força sobre a força por área. E nessa força por área vai surgir qual conceito? Pressão? Pressão. A pressão surge, então, olha que é uma coisa bem básica que estou explicando, mas muitas vezes a gente não consegue se apropriar de conceitos muito complexos, então a gente desce o nível, aí faz uma explicação básica, para depois a gente possa pegar aquela explicação mais complexa, mais completa, e aí entendê-la. Então essa pressão surge justamente das colisões das partículas com as paredes internas do recipiente. Tudo aquilo que favorecer o aumento de número de colisões com as paredes vai causar um aumento de pressão. Tudo aquilo que favorecer o aumento do número de colisões com as paredes internas do recipiente vai causar um aumento da pressão do sistema. Beleza. Então, nós vamos fazer o que aqui? Vamos manter a pressão constante. Opa, peraí. Agora ficou estranho. Me ajudem. Eu quero, daqui para cá, que a pressão seja constante. Mas, por exemplo, eu vou aumentar a temperatura. Mas, peraí, se aumenta a temperatura, o que acontece com o grau de agitação dessas partículas aqui formadoras desse sistema? Aumenta? Aumenta. Se o grau de agitação aumenta, o que vai acontecer com as colisões desse gás com as paredes internas do recipiente? Vão aumentar o volume? Tu já foi para o final da resposta. Vai acontecer isso no final das contas. Vai virar Mas se pressão, aumenta né? a temperatura, se aumenta a grau de agitação, aumenta o número de colisões, deveria fazer o quê? Teoricamente, Aumentar a pressão. aumentar a pressão. Mas não pode, a pressão tem que estar constante. Aí entra quem? Mas aí eles multiplicam? No caso, a matéria multiplica? Como é que vai aumentar o volume do nada? Peraí. O que é isso aqui? Êmbolo? Sobe? Sobe. Aí altera quem? Ah, mas ele não subiria por causa da pressão? Ele subiria por causa Sim. do aumento do volume da massa. Não, é uma consequência. Ele vai subir para que a pressão fique o quê? A mesma. É uma consequência. No caso, se o volume não alterasse e No universo, tudo tem estado de equilíbrio. No universo, tudo tem um estado de equilíbrio. E se eu tenho um sistema aqui com a pressão de 20 atm, mas aqui fora tem pressão de 1 atm, qual é a tendência? De ter um esforço aqui nessas paredes, não é? Por que há esse esforço? Porque a tendência é que fique tudo com 1 atm, para que chegue no equilíbrio. Então, quando há o aumento da temperatura aqui no meu sistema, não posso alterar a pressão. O êmbolo sobe, as partículas têm maior agitação, têm maior velocidade, só que também vão ter que percorrer um espaço maior, o que mantém o número de colisões nos dois sistemas. Se mantém o número de colisões nos dois sistemas, não há alteração da pressão. Tem gente querendo entrar lá, Luciano. Estou indo.
Então, há um aumento, vamos falar um aumento da temperatura, aumenta o grau de agitação das partículas. Se elas estão mais agitadas, elas tendem a uma tendência de ter maior número de colisões com as paredes, o que levaria a um aumento da pressão, mas não pode. O que acontece? O volume, então, também faz o quê? Aumenta. Aumentando o volume, essas moléculas têm maior espaço para ser percorrido. Com maior espaço para ser percorrido, mantém o número de colisões com as paredes. Se mantém o número de colisões com as paredes, mantém-se a pressão constante. Então, para que a pressão seja mantida constante, aumenta a temperatura, o volume aumenta. Então, as duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se fosse falar inversamente proporcional, a temperatura e volume teriam que ser diferentes, não? Como assim? No caso, a temperatura é menor, volume maior. Ou errado? Mais ou menos isso. Então são o que aqui? A outra que eu esqueci o nome. Tava tentando me enrolar para... É Um diretamente pouquinho proporcional. mesmo. Diretamente proporcionais as duas são. Ou seja, uma aumenta a temperatura, aumenta o volume. Isso dá para ver, gente. Quando tu pega um balão de festa, ele fica meio murcho, tu pega e bota ele no sol. Não sei se já aconteceu isso com alguém. Deixa ele no sol, o que acontece com ele? Nunca vi, mas acho que ele não vai ficar mais murcho, né? A tendência é ele dar uma esticada ainda no látex. Por quê? Porque quando ele botou no sol, a temperatura do gás lá dentro aumentou. Mas qual é a tendência? A tendência da pressão interna e externa se manter a mesma. É uma tendência. Então, enquanto o volume for aumentando, ele mantém a pressão externa e interna mais ou menos. Depois, é claro, não consegue mais porque a borracha em si acaba não permitindo. E aí a pressão interna acaba ficando um pouquinho maior. Quando Guy Luzak foi estudar o comportamento desses gases, ele percebeu que, ao aumentar a temperatura, aumentava o volume. E ele percebeu que o quociente, ou seja, a divisão entre essas duas grandezas, volume por temperatura, esse dividido por aquele lá, sempre dava o mesmo resultado. Ou seja, o volume 1 pela temperatura 1 era igual ao volume 2 pela temperatura 2. E nisso, então, surge um outro tratamento matemático, uma outra expressão algébrica, para trabalhar com transformações à pressão constante, ou seja, isobáricas, transformações isobáricas. Vou fechar aqui e depois a gente faz o intervalo. Aqui é só o comportamento gráfico das transformações isobáricas. O que eu percebo aqui, então, que por ser uma grandeza diretamente proporcional, ela justamente vai assumir essa característica de uma reta, uma equação de primeiro grau, tá? Aonde então eu tenho aqui velocidade, da aula de física eu acabo confundindo. Volume por temperatura, variável independente e variável dependente. Ao aumentar a temperatura, por consequência, aumenta o volume também. Então, isso aqui é um gráfico de uma transformação isobárica. Veja só que aqui não aparece pressão. Por quê? Porque a pressão é a mesma em qualquer ponto que esteja aqui. Ó. Qualquer ponto sobre a reta, a pressão é a mesma. E aqui, então, só um resumo daquilo que nós falamos, né?
O enunciado da lei de Gay-Lussac, transformações isobáricas, é que, sob pressão constante, o volume ocupado, ou seja, essa pressão matemática, essa expressão algébrica que rege transformações do tipo isobárica. Beleza. Vamos deixar isso aqui para depois do intervalo. Então, se quer fazer intervalo agora, a gente vai até cair. Acho que é melhor ir até cair, né? O que vocês acham? Que é melhor para gravação até? O que tu acha, Evelyn? Eu acho melhor até cair. Eu não sei quanto tempo falta. Não, falta ainda uns 20 minutos, eu acho. Mas vamos tocar. Vocês aguentam, gente? Vai até cair, vai, professor. Até cair melhor. Tá. Então, vamos. Terceira lei. Lei de Char. Transformações que acontecem a volume constante. Tanto é que vocês percebem aqui, ó. O que tem aí, gente? O que está acontecendo aí no sistema? Volume constante. Não, olha ali o azulzinho. É um êmbolo fixo. Sobe. Ou seja, não tem como variar o volume. Acabou. O volume não muda mais. Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos alterar a temperatura. E vamos ver o que acontece com a pressão. Agora ficou fácil. Vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a temperatura daqui para cá. Do início para o final. Do 1 para o 2. Se aumenta a temperatura, o que acontece com o grau de agitação das partículas desse sistema aqui? Se aumentar a temperatura. Aumenta o grau de agitação das partículas? Perfeito. Se aumenta o grau de agitação das partículas, Jaqueline, o que acontece com o número de colisões dessas partículas com as paredes internas do recipiente? Não sei. Tá bom. Caroline, o que acontece? Renato, o que acontece? Aumenta também? Aumenta também. Perfeito, claro. Se aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação. Se aumenta o grau de agitação, essas partículas vão colidir um maior número de vezes com as paredes internas. O volume não pode ser alterado, então há um aumento da pressão. Dessa maneira, essas duas grandezas são diretamente proporcionais também. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão. Diminui a temperatura, diminui a pressão. Ué, o que tu faz com a panela de pressão quando tu quer abrir ela e ainda tem um pouco de pressão nela? O que se faz? Mexe na válvula ali de pressão, né? Não só isso. Mas o quê? Também dá de fazer isso. Desligar o fogo? Também isso. E tira Bota o gás que tá embaixo lá da- dentro, né? O vapor. Também, mas bota embaixo da torneira de água fria. Verdade. Já Pois é, Também mas- dá de fazer isso. Não é o mais indicado, né? No caso, seria um Mas choque a- térmico? É um choque térmico, porque tu resfria, diminui a temperatura, diminui a pressão interna, destrava a tampa. Porque é o seguinte, né, gente? É lógico, tá? Tem a panela de pressão, ela tem um esquema assim, né? Aí tu bota a tampa aqui, ó. A tampa, ela tá fazendo esse esquema aqui, ó. Peraí. Ela tem essa configuração aqui. Então, aqui que tá a chave da questão, ó. Aqui, ó. Se tem a pressão interna aqui, ó, que acaba empurrando a tampa para cima, o que acontece? Ela trava. Para destravar, ou eu vou tirar pela válvula, que aí diminui a pressão aqui, e aí eu tenho como destravar essa parte aqui, ó. Ou coloco água, que também diminui a pressão. Dá para entender? Sim. Então o negócio é diminuir a pressão, porque diminuir a pressão, tu consegue então fazer a desconexão aí da tampa, desencaixar a tampa com o restante da panela. Bom, o que nós percebemos aqui então na tabela é que com o aumento da temperatura houve um aumento da pressão.
E eles perceberam que ao pegar essas duas grandezas e trabalhar com o quociente delas, ou seja, a divisão, sempre tiveram o mesmo valor. Quer dizer que P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. No meio dessa riscaçada, tenta te encontrar. Mas está aqui dito isso. Na verdade está aqui, a forma já está aqui. Comportamento gráfico. Como que é o comportamento gráfico? Nas transformações isométricas ou isovolumétricas ou isocóricas, que só acontece a volume constante, tem um aumento da temperatura e com isso um aumento da pressão, gerando aqui uma reta, uma função de primeiro grau, aonde qualquer valor em cima dessa reta possui o mesmo volume. E para resumir, o enunciado da lei de Charles, de transformações isovolumétricas, nos diz que, sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta, ou seja, na escala Kelvin. E aqui é a equação que rege este comportamento. Bom, se nós pegarmos essas três transformações gasosas, mas agora nós fizemos o quê? Trabalhamos com transformações politrópicas. Epa, o que são transformações politrópicas? O que são transformações politrópicas? Eu já expliquei. Aqui varia toda a volume, pressão e temperatura. Perfeito. Se nós trabalharmos com transformações politrópicas, nós vamos ter então a lei geral ou lei combinada dos gases, que é essa aqui. Porque nós temos variação da pressão, variação da temperatura e variação do volume. E aí nós temos a lei combinada dos gases. Na transformação politrópica, nós temos a lei combinada dos gases, que diz o seguinte: o volume de um gás é inversamente volume, pressão são inversamente proporcionais. Isso à temperatura constante. E o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Isso à pressão constante. Ou seja, o que eu falei lá naquelas três leis lá está simplesmente se resumido aqui nessa frase aqui, nesse parágrafo. Beleza? Então, essa equação é frequentemente chamada de lei geral dos gases. Tá? Ela se aplica especificamente a equações onde a quantidade de gás permanece constante. É isso que eu quero observar para vocês. Esse tipo de equação aqui não trabalha com variação de massa de um sistema. Por exemplo, ele não vai tratar uma situação em que você tem um cilindro, tá? E esse cilindro vaza o gás vaza. Então, não vou trabalhar com situações dessa. Por quê? Porque se o gás vaza, muda a quantidade de gás aqui dentro. Mas eu não tenho nenhuma variável aqui para trabalhar com quantidade de gás. Eu só tenho variáveis aqui para trabalhar com volume, pressão e temperatura. Tá? Então, vazamento de gás não pode ser trabalhado com esse tipo de equação matemática. Vamos fazer um exercício. Aliás, tentem aplicar o conhecimento até então visto nesse exercício aqui, por gentileza. Tentem. Eu peço que o primeiro que terminar fotografe e coloque no grupo, por gentileza. Vou ficar bem grato, ninguém é obrigado a fazer isso, mas vou ficar grato se fizer isso. Fotografe e coloque no grupo aí do WhatsApp.
Ninguém mandou nada ainda. Professor, qual é a fórmula ali quando a pressão é constante mesmo? Cara, pode trabalhar com essa fórmula da lei geral dos gases. Qual é a lei geral dos gases? P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 vezes V2 sobre T2. Aquilo que é constante, tu corta. Não usa. Ah, se a pressão é constante. Se a pressão é constante, tu vem aqui e tira a pressão da fórmula. Somente isso. Fechou então. Já deu? Fechou o resultado? Estou aqui, deixa eu ver do Luan. Aham. 3,79. Fechou a D, né? Se mais alguém quiser postar a resolução, o Luan já postou dele. Fechou com esse resultado aqui. É melhor alguém mais fazer para ver se fecha. Alberto também, mesma coisa. Então deve ser isso, né, gente? Ó, vamos ver como é que o Alberto fez. É a mesma coisa. 4,9, que é o volume inicial, dividido por 359. Mas peraí, Alberto, 359 não é 86? É o 86. Mas por que tu botou 359, então? Tava pensando no 59. Não, tu botou isso aí porque tu tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Tu tem que trabalhar com a temperatura em Kelvin. Aí tu fez o quê? Tu fez a transformação. Mais convicção, Alberto. Tu fez certo. Foi a mesma coisa que o Lua fez. Tá certo, gente. É isso aí mesmo. Tá, os demais conseguiram entender o que os colegas fizeram? Os demais olharam lá no grupo, olharam lá como é que os colegas fizeram. Bem aquilo aí mesmo. Então, lembra que eu falei, né? Tomar cuidado, a temperatura sempre tem que ser em Kelvin. Então, aqui eu tenho que somar 2
273. E aqui eu tenho que somar 273. A pressão é constante, então tem que cortar esse termo. Aí tu continua. Qual é o volume inicial? 4,9 litros. Temperatura inicial? 359, foi isso? 359? Isso. 9, tá. Igual o volume final eu quero e a temperatura final 278. Peraí, o que aconteceu com a temperatura aqui, gente? Não diminuiu? Diminuiu. Pressão, aliás, volume e temperatura são o quê? Diretamente proporcionais. Então, se temperatura diminui, o volume só pode diminuir. Tá? Tudo bem que aí todas as respostas se encaixariam, né? Só essa que não. Não aconteceu nada com o volume. Fácil. Exercício fácil. Vamos lá, vamos ter. Deixa eu ver essa 20 aqui. Vamos lá, 20. Faço a 20. Não postem antes de eu pedir, porque vão deixar os colegas tentando um pouco, capaz de postar aí os colegas e ficarem tentados a olhar a resolução. Tem 4 minutos, Luciano, para concluir a aula. Tá, então vamos terminar isso aqui. Acho que já deu um tempinho. Certa massa de gás ocupa um volume de 1 metro cúbico. Vou fazer o levantamento dos dados aqui. De volume de 1 metro. A uma temperatura de 323 graus Celsius, exercendo uma pressão de 1 atm. Pressão igual a 1 atm. Isso me parecem as informações iniciais. Pressão 1, volume 1, temperatura 1. Reduzindo-se a temperatura para 25 graus Celsius, então tu reduz para 25, sinal que realmente essa aqui é a temperatura inicial, essa aqui é a temperatura final, há uma redução de temperatura. E o volume ocupado pelo gás para 25 litros, passa para 25 litros, já tem uma incongruência aqui. Qual o problema que nós temos aqui, gente? Qual o problema que nós temos aqui? Passar para Kelvin? Também, mas aqui, ó. Volume de metro cúbico para 1.000 litros. Aqui é claro que eu vou ter que somar 273 e aqui também somar 273. Qual será a pressão no sistema? Ele quer saber a nova pressão, então ele quer saber
a P2. Então, isso aqui é uma transformação politrópica, né? P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre T2. P1, 1 atm, V1, 1000 litros, T1, 6, 9, 556. 5, isso. P2, eu quero. V2, 25, Dá 20. T2. 298. Agora é só resolver aqui. Matemática. E a matemática dá quantos? Alguém falou aí. 20 atm. 20 atm. Apesar da redução na temperatura, houve um aumento da pressão. Por quê? Por que, apesar de reduzir a temperatura, houve um aumento da pressão? Porque houve um aumento do volume, isso, porque houve uma alteração do volume. Tá? Com essa alteração. Como o volume diminui, o peso que o volume exerceu nessa transformação foi maior do que o peso que a temperatura exerceu. Já dá para ter uma noção mais ou menos das transformações usando as leis gerais dos gases. Ó, essa aqui tem a mesma forma de resolução, praticamente. Essa aqui é a mesma forma de resolução. Essa aqui, ó, a gráfica. Depois que cair a aula, quando nós voltarmos, vai cair dentro de menos de um minuto, já está caindo, a gente faz intervalo de 15 minutos, tá? 15 minutos, aí a gente volta e resolve esse 21 aqui. Bom, gente, pode deixar cair, vai ser melhor para a Evelyn que caia, e aí já não vale mais a pena começar a resolução. Então, até daqui 15 minutos.